pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol meia. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Boa noite, queridos. Na graça de Jesus Cristo, podemos estar reunidos aqui, não é, para adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor.
Boa noite a todos vocês, e Deus continue a cuidar de todas as coisas na sua vida, no seu lar, em tudo aquilo que estiver ao seu alcance e fora do seu alcance. Deus te use para abençoar a partir de você a sua casa e aonde você estiver. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que temos de mais essa noite poder meditar na Tua Palavra e através dela, Senhor Deus, fale aos nossos corações. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, quero colocar a vida de cada um, Senhor Deus, que está ao alcance, Senhor Deus, desse vídeo, Senhor Deus, e aqueles que estarão ao alcance desse vídeo. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida e o lar de cada um, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Fale conosco através da Tua Palavra. Eu já te agradeço. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Você que está aí conosco, e desejar depois colocar o seu pedido de oração aí nos comentários, coloque o seu pedido de oração, e nós no final estaremos orando por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E essa noite nós vamos meditar sobre o sentido da vida. Muitas e muitas vezes nós buscamos sentido para a vida a partir do ponto errado. Muitas e muitas vezes nós buscamos respostas para o sentido da vida em nós mesmos, em toda a criação. Buscamos sentido da vida no outro, que faz parte da criação, nas circunstâncias, e às vezes elas não são boas, então elas não apontam sentidos bons, e às vezes nós nos questionamos e queremos entender quem somos. E às vezes nós buscamos entender quem somos a partir de nós mesmos. E essa noite nós vamos meditar no Criador. E a partir dele, buscar entender quem somos. Então que Deus fale a sua vida, que Deus fale a minha vida, que Ele continue falando as nossas vidas, pela graça e pelo amor e a misericórdia dEle. O texto inicial e o texto base é Colossenses capítulo 1, de 16 a 17, e depois nós vamos... Esse texto não está completo, eu vou ler algumas partes desse texto, só para trazer a ideia que desejamos meditar nessa noite. Tá bom? Então abra aí a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, do verso 16 ao verso 17, que diz o seguinte, tirando algumas partes, para que possamos pegar o sentido dessa noite, do estudo dessa noite, tá bom? Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Como é bom poder entender que a partir de Cristo, ou através de Cristo, todas as coisas foram criadas. Deus Pai usa o seu Filho, como eu costumo dizer, como um agente da criação. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que se fez existiria. É muito bom nós entendermos isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, como um agente da criação. Ele estava ali no princípio, com Deus, criando todas as coisas e participando da criação de todas as coisas. Ele é o primogênito de todas as coisas. Então nós precisamos lembrar sempre disso. Mas a pergunta é, por que vivemos? Por que existimos? E qual é o sentido da vida? Quantas pessoas querem saber o sentido da vida? Quantas pessoas buscam querer entender o sentido da vida? Muitas das vezes achamos que o propósito da vida está nas realizações pessoais, como profissão, bem-sucedida, realizações financeiras ou mesmo a felicidade. Mas o sentido da vida, o sentido do porquê existimos e vivemos, vai muito mais além do que essas coisas. São importantes, São importantes. Realizações pessoais, a sua vida profissional, isso é importantíssimo, Mas as realizações, elas suprem algumas necessidades, mas não todas. Então, vai além de tudo isso o sentido da vida. Vai além de tudo isso o sentido de existir. Por que vivemos? Por que existimos? Por que estamos aqui? Precisamos lembrar disso. Então vai além de tudo isso, além de realização profissional, além do seu bem-estar, além de você ter uma boa profissão, de você estar bem realizado na vida, Vai além. Porque quando nós não estamos bem realizados na boa profissão?
Não é. Ou essa profissão não é aquilo que gostaríamos de ter. Eu costumo dizer que a melhor coisa que tem é fazer o que se ama. Não existe nada melhor do que fazer o que se ama. Porque quando você faz o que você ama, você faz com excelência. E nós fomos criados com um propósito principal. Para sabermos então por que estamos vivendo, devemos começar não por nós, não pela criação, mas pelo Criador. Conhecê-lo intimamente, buscá-lo, entendê-lo intimamente. Ah, mas como eu vou entender Deus? Cristo mesmo disse, não é? Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Criador, mostra-nos o Criador, mostra o Pai. E aí Jesus, estou com vocês tanto tempo, estou mostrando há tanto tempo e vocês não conseguem entender. E aí, para nós podermos entender, primeiro, quem somos, vamos olhar um pouquinho só de quem é o Criador, de todas as coisas. E aí vamos lá em Gênesis capítulo 1, olhar para esse relato da criação e perceber Deus cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Deus é organizado, não é? Ele nos mostra isso na sua criação. Então, o primeiro dia da criação, Gênesis 1, de 1 a 5. Vamos lá? Vamos ler? Gênesis 1, de 1 a 5. O primeiro dia da criação de um Deus que quer se fazer conhecido. E se fez conhecido. Talvez você ainda não entendeu isso. Talvez você já vive uma vida religiosa, vive numa comunidade de fé, e você ainda não entendeu quem é Deus e quem é você. Você ainda não entendeu. E precisamos entender. Porque quando nós entendemos quem é Deus e quando nós entendemos quem somos na parte da criação dele, muitas coisas que hoje nos atormentam, muitas coisas hoje que nos preocupam, não vão tomar o primeiro lugar. A palavra mesmo nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não são as demais coisas, como alguns dizem, tirando o texto do seu contexto, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. O que são todas essas coisas? Um lugar para você morar, uma roupa para você vestir e alimento na sua casa, na sua mesa. Básico. Lembre sempre disso. Então vamos lá, no primeiro dia da criação, Gênesis capítulo 1, de 1 a 5. No princípio, sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e a treva à noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. Deus criou os céus e a terra. Não é? Isso se refere a tudo que vai além, não é, da onde nós pisamos. Da onde nós pisamos. Então Deus cria a atmosfera, Deus cria tudo para nós. Mas em primeiro lugar Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, ou seja, ela não estava habitada. Não é? Não havia ninguém habitando nessa terra, por isso que ela está vazia. Não havia ninguém habitando nela. E embora essa terra feita pela mão de Deus e pelo poder criador de Deus está ainda sem forma e vazia, havia um propósito na criação dessa terra, desse mundo que vivemos, desse planeta que nós vivemos. A terra está feita, mas não formada de perfeitamente, não é? De tudo aquilo que Deus quer colocar nela. Deus está preparando o ambiente para toda a sua criação. Então, Deus espera que tudo, não é? Espera não, Ele sabe. Não é? Deus prepara tudo para que possamos estar aqui habitando nesse lugar aonde Ele escolheu para que habitássemos. É muito importante lembrar disso. Deus preparou esse mundo para que eu e você habitássemos nele, para nós nos alegrarmos com tudo que Ele nos deu. Então, tudo que existe na criação, tudo que existe na natureza, foi para o nosso benefício. E nós criados para a glória de Deus, para glorificar o nome dele. Então, no primeiro dia, não é, Deus cria os céus e a terra, não é, e essa criação, não é, de criar o céu e a terra é feita de uma forma organizada, de uma forma amorosa, de uma forma precisa. Não é? Deus está presente na criação. E embora a água esteja presente, ainda não tem separação de terra, não é, de terra seca, ainda não, porque tudo ainda estava sendo formado. Havia trevas, não é? E aí Deus cria a luz em meio à escuridão e chama a luz de dia e a escuridão de noite. Esse é o primeiro dia da criação, não é? Primeiro dia da criação.
O segundo dia da criação vai dos versos 6 a 8, que diz o seguinte: disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Deus faz essa separação. E fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus, houve tarde e manhã, e o segundo dia. Deus cria o céu. O céu forma uma barreira, não é, entre a água sobre a superfície e a água acima da superfície. Deus faz essa separação. E neste ponto, a Terra passa a ter uma atmosfera. Aí sim, passa a ter uma atmosfera. A Terra passa a ter uma atmosfera, estamos tendo alguns problemas técnicos aí, mas voltamos. Deus passa a criar a atmosfera, nesse segundo dia da criação. Ou seja, Deus cria o céu, Deus faz uma barreira entre as águas debaixo da terra e acima do céu. Deus cria o firmamento, que conhecemos como céu, que chamamos como o céu que vemos, o firmamento que vemos. E aí Deus continua na sua criação. O terceiro dia chega, e Deus cria, diz o verso 9 ao verso 13 o seguinte: disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e o terceiro dia. No terceiro dia, Deus cria a terra seca. Os continentes, como conhecemos hoje, falamos hoje, as ilhas estão acima das águas, as grandes massas de água são chamadas de mares, e a porção seca é chamada de terra. Deus declara que tudo isso é bom. Deus cria toda a vida vegetal, grande e pequena. Ele cria essa vida para ser autossustentável. As plantas têm a capacidade de se reproduzir. Elas foram criadas em grande diversidade, muitos tipos de plantas. A terra era verde, era cheia de plantas, a terra estava cheia de vida. Deus declara que esse trabalho também foi um trabalho bom. Vai o terceiro dia, passa a tarde e a manhã. Gênesis 1, de 14 a 19, diz o seguinte: disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais das estações, para dias e noites, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e o quarto dia. O quarto dia, no quarto dia Deus cria todas as estrelas, os corpos celestes, o movimento desses corpos celestes. O homem, para poder o homem acompanhar o tempo, a medida de tempo, a medida de dia, a medida de hora, de meses, de anos, Deus vai criando tudo de acordo com a sua vontade de criador, não só o projetista, mas aquele que coloca o seu projeto em prática. Deus, ele não somente projeta tudo que existe, ele coloca em prática tudo aquilo que existe. E aí passa-se esse quarto dia e vem o quinto dia. Deus cria toda a vida que vive na água. Gênesis 1, de 20 a 23. Disse também Deus, provoem as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus, pois, os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes, que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então, e Deus abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve manhã e o quinto dia. Esse quinto dia Deus cria, mais uma vez lembrando, tudo que vive na água.
nas águas. Qualquer vida de qualquer espécie que vive na água é feita neste dia, no 5º dia. Deus também cria todos os pássaros. Tem gente que diz que nesse dia Deus criou os insetos, né? Só para dar uma relaxada aí, uma descontraída, mas nem tanto podemos afirmar isso. Aqui diz que Deus criou, não é, os animais do mar e os pássaros. Todas essas criaturas são feitas com a capacidade de perpetuar a sua espécie através da reprodução. Então Deus vai criando macho e fêmea, né? Cada espécie, Deus vai criando mais, até as plantas têm macho e fêmea em cada espécie, não é? E Deus vai criando tudo com a sua graça, com o seu poder, com a sua mão criadora, né? Esse 5º dia, não é? Deus abençoa, não é, por ter criado os seres viventes das águas, as aves que voam nos céus, não é? Declara esse trabalho também é um trabalho bom. Chega o 6º dia, não é? Chega o 6º dia. Gênesis de 24 a 31. Gênesis 1, de 24 a 31, que diz assim: Disse também Deus: Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem, não é? E aí Deus começa, Gênesis, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja na terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as aves que dão semente, todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente. Isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será dada por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o 6º dia. Deus cria todas as criaturas que vivem na terra firme. Isso inclui o ser humano, não é? A humanidade, o ser humano ali. E todo tipo de criatura não formada nos dias anteriores. Deus declara esse trabalho muito bom. Também disse Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Gênesis 1, 26. E a partir daí, precisamos entender que o Criador nos fez com um propósito. Nos criou com um propósito. De primeiro, não é? Multiplicar como todos os outros seres. Não é? De perpetuar a sua espécie. Mas também criou o homem com controle sobre toda a criação. Observa que antes Deus não criou o homem primeiro, não é? Deus cria primeiro os peixes do mar, as aves do céu, depois Deus cria os animais terrestres, e depois, quando Deus cria o homem, que ele diz: domine sobre tudo isso. Tudo isso te dou. Tudo isso está sob o seu domínio. Você foi criado para controlar, dominar essas coisas, não é? Ser o guardião dessas coisas. E aí, olhando para essa questão de sermos o guardião dessas coisas, o que temos feito com o planeta que habitamos? Com essa terra que nos foi dada. Não é? Interessante olhar, Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra estava desabitada, e a partir de agora ela passa a estar habitada. Não é? E a partir desse ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus, com seus atributos morais, amor, santidade, justiça, não é? Mas também a imagem do seu Filho em nós. Não é? Tem gente que acha que nós emprestamos a imagem para que Cristo pudesse, não é, se fazer homem, mas na verdade o Pai nos cria a imagem do seu Filho. Não é? Deus nos modelou a imagem do seu Filho. Não é? Se você não acredita na pré-existência de Jesus, e aí a gente tem que sentar para conversar. Mas, crendo na pré-existência de Jesus, e ela é real, o Pai nos cria, não é, na forma do seu Filho, a forma que ele teria quando o Verbo se fizesse carne. Não é? Então, precisamos lembrar isso. Nós não emprestamos o corpo, a forma física para Jesus vir a essa terra.
não é buscar e salvar. Na verdade, o Pai nos faz a imagem, não é, focada no seu Filho. A forma é Jesus, não é? É Jesus a forma. Né? E Adão e Eva são criados ali em perfeição, em inocência, não é? E buscando fazer aquilo que Deus pediu, cuidar. Não é? Deus manda Adão cuidar do jardim, não é? Cultivar a terra. Não havia acontecido ainda, brotava pela palavra criadora, mas era necessário o homem cuidar dessa palavra não, era necessário Deus cuidar de tudo aquilo que surgiu dessa palavra criadora. Vamos lembrar disso, vamos lembrar disso. Então Deus coloca o homem em posição de autoridade, Deus coloca o homem, o ser humano, em posição de excelência sobre a terra, para ter domínio sobre todas as criaturas, tudo que foi criado. Deus abençoa o homem, Deus direciona o homem e ordena para que ele se reproduza e encha a terra e sujeite essa terra, trazendo sob o legítimo controle autorizado por Deus. Perdemos isso. Perdemos isso. Infelizmente isso se perdeu. Tanto se fala, né, que nós precisamos deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Essa frase é tão bonita, sim, temos que deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Mas também temos que deixar filhos melhores para esse planeta. Vamos lembrar sempre disso. Então é uma via de mão dupla. Enquanto nós educamos a família, criamos a família aos pés do Senhor e criando a criança no caminho que deve andar, estando no caminho com essa criança e também cuidando da natureza que Deus nos deu. E nos deu ordem para cuidar dela. Temos que conhecer o Criador, temos que conhecer o trabalho do Criador. Por isso que todas as coisas, fui lá primeiro em Colossenses, todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo, e sem Ele nada do que existiu existiria. E aí vamos lá em Deus Criador, em Gênesis capítulo 1, para entender todo o processo da criação. Todo o processo da criação. O trabalho criativo de Deus está completo no 6º dia. Não é? Na conclusão da sua criação, Deus anuncia que tudo é muito bom. Tudo é muito bom. E colocou sobre nós todo o controle. Eu costumo dizer, né, os irmãos lá da Central de Fazendinha, sabe que de vez em quando eu lembro isso, que Deus coloca tudo sobre o domínio do homem. Peixes do mar, aves dos céus, animais que andam na terra. Então Jesus, quando vai lá e Pedro e seus sócios estão pescando ali a noite toda e não pegam nada, não é? E aí Jesus chega e manda jogar a rede mais a fundo e mais ao largo, ou seja, mais profundo, e jogar a rede do outro lado. Não é? O que Jesus fez ali? Não é? O primeiro Adão perdeu o controle da natureza. Os discípulos estão ali como o primeiro Adão. Não tem mais controle sobre a natureza. Não tem mais controle sobre os ventos, não tem controle mais sobre os mares, não tem mais controle sobre os animais criados. Não tem mais controle sobre a natureza. Perdeu isso o ser humano por desobediência. Perdeu isso. E aí quando Jesus está ali e Jesus manda jogar mais a fundo e a rede se enche de peixe, o que Jesus fez ali? Não é? O que você imagina que Jesus fez? Ordenou que os peixes entrassem na rede, vai dizer que não. Soberano sobre a criação. O segundo Adão, perfeito. Segundo Adão, perfeito. Não é? Ordenou sobre a criação. Hoje em dia o homem é controlado por uma plantinha, eu faço assim, né? Uma plantinha desse tamaninho, né? Que foi criada para o bem. Aí transforma-se em tóxico, transforma em droga, alucinógena, não é? E Deus criou tudo para o nosso bem. Mas o homem, por causa da sua queda, por causa do seu pecado, por causa do seu desvio, não é? Adão com o seu, eu e você com cada um com o seu, perdemos o controle da natureza. E o Verbo se faz carne, não é, para mostrar que é possível, não é, nele entender o poder criador. Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? É o segundo Adão, sem pecado. É o segundo Adão que veio para mostrar como deveria ser, não é? Dominando sobre todas as coisas, com domínio sobre todas as coisas. Então, no 7º dia, Gênesis 2, de 1 a 3, diz: Assim, pois, foram criados os céus e a terra, e todo o exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que fizera. Não é? Deus então relaxou? Foi para uma rede? Nada disso. Há um engano em achar que Deus descansou. Lembra que Jesus falou? Não é? Meu Pai trabalha até agora e eu também? Então, Deus não descansa.
Não é? Deus é uma linguagem aqui humana para falar, né? Deus não ficou cansado, Deus não está descansando do seu esforço criativo, mas denota que a criação está completa e que existe um dia para descansar, um dia para podermos ficar em tranquilidade. Nós temos um dia de descanso, né? Para até o próprio Senhor não descansando, porque Ele não cansa, não é? Ele não cansa, Ele não é homem para que se canse, não é? Então Ele não se cansa. Então, vimos aqui um pouco do Criador, não é? Um pouco de quem é o Criador. Brevemente quem é o Criador. A palavra está repleta. Busque a palavra, medite na palavra, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Pega a sua Bíblia, medite na sua Bíblia. Então, qual é o principal motivo de existirmos? Não é? Já vimos um trecho da criação, o sentido da criação, a sequência da criação, e Deus nos dando uma ordem de dominar e ter domínio sobre todas as coisas que foi perdido. Jesus vem, não é, e demonstra como segundo Adão que ele veio para arrumar, consertar a bagunça que o ser humano fez. O próprio ser humano fez. Não é? A alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. O pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Todas as vidas são minhas. E a vida, a alma, a vida que pecar, essa morrerá. A palavra vida lá no Antigo Testamento não é os fantasminha, ou alma, né? Não é algo transcendente, é a pessoa. Então a pessoa que pecar, essa morrerá. Ela não vai morrer por causa do pecado do seu filho, nem o filho vai morrer pelo pecado do seu pai. Lembra quando pergunta para Jesus, para aquele homem que era cego de nascença, qual o pecado que ele cometeu? Qual o pecado que o seu filho, os seus pais cometeram? E Jesus fala assim, nem ele pecou, nem os pais pecaram. Mas isso aí é para manifestação da glória de Deus. Não é? Da glória de Deus. Então, vamos olhar para nós agora um pouquinho. E tentar nos entender através da criação. E através do Criador. Na verdade, através do Criador. Não nascemos somente para cumprir propósitos sociais, pessoais, mas para cumprir o propósito do Criador. Para cumprir o propósito do Criador. Esse sentido de vida tem sido estudado, procurado, buscado por várias pessoas, né, durante vários e vários tempos. Mas por que muitos não encontram? Porque começam no homem e não no Criador. É no Criador que temos que olhar. A narrativa linda da criação, tudo perfeito, organizado, buscar nele, no eterno Deus. É a Ele que temos que buscar e é nele que temos que buscar respostas. Quem se descobre para depois descobrir o sentido da vida? Não. Essa noite temos que descobrir Deus. Ter um encontro verdadeiro com Deus. É, verdadeiro, é isso Ele quer, cada um de nós. Primeiro se descobre o Criador, para depois sim buscar entender a criação. Essa lógica, essa perfeição, de passo a passo, criando todas as coisas para que pudéssemos ter um local habitável, para o nosso bem, não é? Para a nossa alegria, como diz lá o cântico, né? Para o nosso bem. Então Deus fez tudo. Mas aí lemos em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com as coisas que estão ao seu redor, tentando tirar o foco do Criador. Não se conforme com isso. Não se conforme com as coisas que querem tirar o alvo do Criador, o foco do Criador. Não se contente com isso. Descubra primeiro quem é Deus. A palavra revelada. Mas Deus é inalcançável. Ele revelou a sua palavra. Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o objetivo de Deus no final de tudo. É o objetivo. Tem tanta gente assustada aí com barulho, com som. A terra está até um pouco mais em silêncio. Essa quarentena quase que mundial. A terra está... silêncio. Aqui onde eu moro, nós ouvimos passarinho, aves, o tempo todo. Normal aqui. Mas há quanto tempo você não ouve um canto de um pássaro? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Há quanto tempo você não ouve o silêncio? E no silêncio ouvir Deus? Há quanto tempo você não faz isso? Então nós precisamos entender que não podemos nos conformar
com esse mundo que tenta nos desviar do Criador, não é? Mas transformar-nos, renovarmos, metanoia, não é? Mudança de mente, para que aí sim possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como lemos em Romanos 12, 2. Aprendemos que devemos olhar para dentro de nós, não é isso? Olha para dentro de você que você vai encontrar a resposta, olha para dentro de você que você vai encontrar Deus, não é? Isso não adianta. Nós não nos conhecemos. Esse livro aqui, a Palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso manual. O Criador deixou um manual para que eu e você pudéssemos meditar nele e aprender com esse livro tudo que Deus quer para você e para mim. Então, há um vazio existencial. Não tem jeito. Nós somos limitados. E enquanto nós não compreendermos isso, nós não seremos plenos, completos. Porque nós queremos buscar ajuda em vários lugares. Muitos buscam conselhos e autoajuda. Isso não tem problema. Não é? Não há problema em buscar bons conselhos, não há problema em buscar autoajuda. Hoje em dia está se lendo muito livro de autoajuda, né? Que você é igual Jesus, igual Deus, me sinto igual Deus, né? Quantos falam aí, né? Eu sou tão perfeito que eu estou me sentindo Deus aqui. De vez em quando a gente escuta essas asneiras, né? Mas faz parte da vida, né? A tal da autoajuda que não traz arrependimento e nem transformação, mas só cócega nos ouvidos. Mas não tem nenhum problema buscarmos bons conselhos, buscarmos uma autoajuda, não tem nenhum problema nisso. Mas você precisa entender a ação redentora de Deus para mudar esse vazio. Lembre mais uma vez, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse vazio interior que só pode ser suprido com o conhecimento de Deus. Com o conhecimento de Deus. Somente o conhecimento de Deus vai nos preencher questionamentos que ninguém pode responder. As suas escolhas, você dá conta delas, de fazer. Você dá conta. Damos conta das nossas escolhas. Às vezes são as escolhas perdidas, né? Meu Deus do céu. Existem escolhas que nós mesmos cavamos o nosso próprio buraco. Mas as escolhas você faz, as escolhas eu faço. Qual a sua profissão, qual será a sua esposa, o seu esposo, quantos filhos você vai ter, aonde vai você morar, isso aí você faz escolhas. Não é? Já a satisfação interior não vem somente disso. Não vem somente dessas coisas. Não é? Como falamos no início, não é só a vida profissional, não é só a vida social, não é só a vida financeira. É muito mais do que isso. A satisfação interior, as perguntas que ninguém e nada pode responder, não é? Esse existencialismo não vai explicar. Só Deus explica. Só o Criador explica. Não estamos abandonados, como alguns dizem. Alguns até brincam que Deus deu a corda no mundo e nos deixou aqui. Nós não estamos abandonados. Jesus, quando há pouco tempo antes de voltar ao Pai, disse: não deixarei vocês sozinhos. Então nós não estamos abandonados. E a Bíblia nos demonstra isso claramente, para podermos nos alimentar da palavra de Deus e entender o propósito criador de Deus em nós. Este aqui é o livro de Deus, o livro do fabricante, daquele que nos criou. E nele vamos aprender como devemos nos comportar, como devemos nos relacionar, agradecer a tudo aquilo que Deus fez e agradecer a tudo aquilo que Deus é na sua vida e na minha vida. Você precisa entender que sua vida não é somente agora, nesse momento que você está vivendo, mas Deus planejou algo além desse mundo aqui físico. Deus planejou algo além, não é, desse céu e dessa terra. Apocalipse mesmo diz que haverá novos céus e nova terra, e habitaremos, não é, com o Senhor, onde há justiça, onde habita a justiça, na Nova Jerusalém. Estaremos lá para sempre. Você tem essa certeza? Você crê nisso? Você entende o amor de Deus por você, nessa obra criadora com amor desde o início? Não é?
desde o início, buscando você, o Adão, né? Buscando onde você está, onde você está, onde você está, continua até hoje, eu sempre lembro disso. Então, esse tempo vai passar, essa pandemia vai passar, esse problema que o mundo está vivendo vai passar, outros surgirão. É não conhecer a palavra, achar que vai melhorar. Não é? Uma enfermidade passa, vem uma bonança, vem uma tranquilidade, daqui a pouco surge outra coisa, não é? Que vai aumentando, aumentando, mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, correm, não se cansam, não se fadigam, porque buscam no Senhor, entendem que foram criados para a glória de Deus e buscam agradá-lo. Então esse tempo passará, sua carne morrerá, e seu espírito voltará para Deus, como diz a palavra. Voltará para Deus. Voltará para quem o deu. Voltará para Ele. E Ele espera um dia que você esteja para sempre com Ele. Ele espera que um dia você esteja para sempre com Ele na nova terra. Então, você tem um preço, um alto preço, que foi pago por sua vida. Todo o propósito da criação e tudo aquilo que a partir dessa criação, né, nos foi feito para o nosso benefício, perdemos o controle. Jesus vem para consertar, né, afinar, realinhar a criação e nos convidar a futuramente participar dos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Creia nisso. A vida não se limita somente a esse tempo. Não se limita somente a esse tempo. Alguém espera por você de braços abertos. Não é? Haverá um momento que todos voltarão a viver, não é? Todos voltarão a viver. Aonde você vai estar? Tem um hino do cantor cristão que diz: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Entenda isso hoje. O alto preço foi pago nele. Foi pago em Cristo. Em Jesus, aquele que veio buscar, não é, o que se havia perdido. Nós lemos em João, capítulo 1, 10 e verso 14 o seguinte, no Evangelho de João. O Verbo estava no mundo. Ele estava com Deus na criação. E agora está no mundo, sendo visto. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio porque era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Quem é você? É a pergunta que você tem que responder. Quem é você? A partir do conhecimento de Deus. Você pode se achar um ser humano excelente. Você pode ser uma boa pessoa. Uma pessoa que não faz mal para ninguém. Mas algo te falta, alguma coisa te falta. Como foi Jesus com aquele jovem rico. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda te falta. E lógico que é o próximo como a ti mesmo. Ainda te falta alguma coisa. Então quem é você? Para pensar a partir do Criador, a partir da criação. Olhando o amor de Deus em todo o propósito da criação, que te inclui. Que me inclui, que nos inclui. Para que possamos um dia estar para sempre com Ele. E aí não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas. Não haverá mais nada disso. Enfermidades, nada disso mais. Porque plenamente aquele que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e o castigo que hoje nos traz a paz foi colocado sobre ele, como diz Isaías. Então o propósito do Criador de Deus é para que você glorifique Ele nessa única vida que você tem. É única. Está sujeita ao homem nascer, morrer e vir após isso o juízo. Esse após isso o juízo pode ser, né, o tempo de Deus.
Mas o propósito de Deus na criação do ser humano, em nós, é para que glorifiquemos o nome dele. O Verbo estava no mundo agora. A palavra estava no mundo agora. O Logos de Deus estava no mundo agora. Foi feito por intermédio dele. Tudo foi feito por intermédio dele. Não é? O mundo todo. Ele veio para o que era seu. Mas eles não quiseram saber dele. Mas todos aqueles que o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que em seu nome creem em Jesus. É Ele que nos reconcilia com o Pai. Então, essa noite, para finalizar, você precisa saber quem é você em Deus. E que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. E sobre você levante o rosto e te dê a paz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quem é você? Ouça essa canção e depois estaremos orando para finalizar. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas parece vai embora, como onda no oceano, assim como vapor, e ainda escutas quando eu chamo. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu? Pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu? Pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou teu. Vamos orar? Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Agradecer a Ele por tudo que Ele é. E entregar a vida a Ele plenamente. Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor. Coloco cada um, Senhor Deus, que está agora online conosco em Tuas mãos, Senhor. Cada vida, Senhor Deus. Cada um com os seus sonhos, projetos e planos. Mas lembrando, Senhor Deus, que o nosso propósito principal é engrandecer o Teu nome aqui na terra, Senhor. Usa o Teu povo, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado sobre a terra. Glorificado seja o Teu nome, Pai, aqui como é aí no céu. Tenha misericórdia de nós quando negligenciamos esse grandioso amor, Senhor, que nos amou primeiro. Traga paz a cada vida. Traga, Senhor Deus, respostas do Senhor a cada um que clama por Teu nome essa noite. Alcançando aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor Deus, com a Tua graça salvadora.
Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de poder meditar na Tua palavra e pensar nela. Ajuda-nos a caminhar contigo em espírito e em verdade. E abençoa cada um, Pai, a cada um. E que o Teu amor penetre na vida daqueles que ainda não conseguiram entender. E que o Senhor use aqueles, Senhor Deus, que se declaram Teus, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço. Amém, Senhor. Boa noite, querido. Boa noite, minha querida. Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma noite cheia da graça de Deus, um sono restaurador. E amanhã, despertando para mais um dia, pela permissão do Todo-Poderoso. Amém.